E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e hoje vamos aqui com um Broken Review bastante interessante, que se vocês assistiram os vídeos anteriores aqui do canal, vocês devem ter visto uma Broken Review de um jogo chamado Grind Survivals. É um título bastante interessante, bullet hell, câmera top-down, e o jogo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é o Devil Jam, ele segue a mesma estrutura, com o mesmo esquema de combate. Então é um título que ao mesmo tempo que se assemelha bastante por estar no mesmo gênero, ele consegue se diferenciar devido a algumas mecânicas que ele implementa. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, né, que eu comecei falando aqui, queria falar para vocês que a minha análise escrita de Devil Jam e também de Grind Survivals está lá no site do Mega, caso vocês queiram ler, www.megascopio.com.br. Beleza, vamos começar falando aqui alguns dados técnicos do jogo, porque Devil Jam, ele não é um jogo necessariamente novo. Ele foi lançado em 2025 para PC via Steam, e como é muito comum para diversos jogos, depois eles chegam nos consoles, e esse foi o caso do Devil Jam, que chegou em 26 de março de 2026 para os consoles PlayStation e Xbox. E o título ele traz um visual bastante interessante, sendo desenvolvido e publicado pela Rogueside. E a gameplay, como eu falei, né, ela vai ter essa mesma estética de bullet hell, que acaba caracterizando um gênero de jogo, mas ele vai se diferenciar bastante nas suas mecânicas musicais. E eu nem vou entrar muito em questão de narrativa aqui no jogo, porque ela realmente não é o foco. Normalmente, quando a gente fala desses jogos bullet hell, a gente vai pensar em títulos que vai trazer uma pegada um pouco mais casual, que pode trazer ou não um pouco da narrativa, mas de forma geral, vai ter um plano de fundo estruturado. E aqui nós teremos o nosso protagonista, que tem um pacto com o diabo, e ele vai ser levado para as profundezas do inferno para lutar com armas musicais amaldiçoadas, enfrentando aí hordas e mais hordas de inimigos. Então ele vai seguir esse esquema bullet hell, vai ter o esquema de roguelike, em que cada partida, cada run que você vai fazer, você vai ir se buffando nela, né, pegando bônus ali, mas finalizado você não vai mais ter esse bônus ou os poderes que você adquiriu, e entre uma fase e outra você pode ir liberando as conquistas, você pode ir adicionando melhorias no seu personagem, que essas sim são melhorias que vão afetar a jogabilidade, porém ela não afeta de uma forma que transforme o seu personagem em algo muito OP. Vai trazer um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de velocidade, mas o esquema geral de jogo costuma ser roguelike. E aqui, nessa estrutura de jogo, comparando diretamente com Grind Survivals, né, a gente tinha um jogo em Grind Survivals que pegava a gameplay e colocava ela num tempo muito alto. Então você tem o primeiro nível, você tem que sobreviver 10 minutos, o segundo sobreviver 20, por aí vai, para você começar a desbloquear, começar a enfrentar novos chefes, etc. E eu gosto bastante de Grind Survivals, acho bastante divertido. Porém aqui em Devil Jam a gente tem uma pegada que vai mais pro casual realmente, e o tempo de run diminui bastante, o que eu acho bem agradável, diga-se de passagem, porque você vai jogar e quando chegar em 7 minutos o cenário muda, o cenário fica cercado e você vai enfrentar um chefe que pode ou não ser o mesmo toda run que você for fazer, né? Então ele tem uma certa variabilidade interessante ali. E a partir disso você vai desbloqueando novos poderes, você vai desbloqueando novas habilidades para o personagem, novas armas e etc. Para os demônios patronos ali, né, que são caracterizados por estilos musicais, digamos assim. Você tem, sei lá, Caveira DJ, o Diabo que vai mais para algo clássico, um bicho que vai mais para um bicho ali que vai mais para algo voltado para um punk. E esses poderes são caracterizados por esse estilo musical, o que é extremamente interessante e condiz com todo o contexto contado, mostrando que, ok, nós não temos uma narrativa porque particularmente o gênero não pede isso, mas nós temos um plano de fundo crível nessa fantasia, né, que a gente tá colocando aqui pra você. E aí a gente vai pro diferencial, que já acaba caindo na gameplay, né, na gameplay, aquilo lá que a gente conhece, ataques meio automáticos, que você vai poder direcionar, e hordas de inimigos que vão ficando cada vez mais difíceis, sendo atraído diretamente pra você. Então não tem essa história de inimigo inteligente, não, é só hordas e hordas realmente vindo pra cima de você. Aí a gente entra no esquema de habilidades
do jogo, que eu acho muito interessante, porque ele é dividido em um grid que acaba sendo basicamente uma tablatura musical, vamos chamar assim, como um braço de uma guitarra ou algo do gênero, em que você pode alocar as habilidades e certas habilidades vão acabar bufando outras. Então, por exemplo, tem uma que você pega que ela vai trazer bônus para as duas que tá, uma na diagonal superior e uma na diagonal inferior. Então você vai compondo suas habilidades e elas não são disparadas todas ao mesmo tempo ou da forma que você quer. Elas são disparadas basicamente como que num ritmo 4x4. Então você vai ter o disparo delas de forma sequencial, todas que estão alinhadas na mesma coluna vão disparando em um ciclo de 4 batidas ali, o que é bastante interessante, condiz com a parte musical e você tem uma música bem trabalhada nas fases de forma geral. Então, um comentário meio aleatório aqui, mas é porque eu não vou voltar nesse tópico depois. A parte sonora do jogo, ela é bem gostosinha assim e bastante divertida. Dito isso, ele cai naqueles problemas do gênero, que acaba sendo ficar repetitivo em algum momento. Eu acho que dentro desse estilo de jogo acaba sendo bastante natural, mas eu acho que ele prende a atenção por um tempo suficiente para você jogar um pouco e fazer outra coisa, jogar outra coisa, no outro dia falar, não, vou jogar um pouquinho de novo e tentar sempre se superando. Ele consegue trazer esse sentimento de, nossa, eu quero revisitar esse jogo. Não é aquele título que possivelmente você vai passar 2 dias inteiros jogando, sabe? Ou 2 dias seguidos jogando, mas é aquele título que vai ficar na sua cabeça e que vai falar assim, nossa, por que eu não jogo uma meia horinha ali só pra brincar, sabe? Vamos ver até onde eu vou agora. Esses títulos de bullet hell com roguelike, eu acho que privilegiam bastante isso e é bastante interessante. Dado a estrutura, as opções de poderes que você tem, é tudo, acho muito bem feito no jogo e bastante interessante. Então indico que aí que vocês testem Devil Jam, porque eu acho que vocês vão curtir bastante. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.